A primeira chave de sucesso, portanto, começa lá na Parashá Miquetes. Quando Yosef interpreta o sonho do faraó, ele deixa algo muito claro. A revelação é de Deus, mas o conselho é humano, é meu. Por quê? Porque lá na Parashá Miquetes ele interpreta o sonho do faraó. E ele diz assim ao faraó: veja, você deverá escolher um homem capaz, repleto em sabedoria, para administrar os teus recursos e fazer da seguinte forma. Ele dá a deixa para o faraó. E o faraó fala: o homem que eu quero escolher é você, porque não existe outro homem em todo o território do Egito que seja como tu, em que o Deus de Israel está contigo. Ele não se limita, portanto, a decifrar os símbolos espirituais do sonho, mas ele traduz o sonho em política pública, estratégia econômica e ação concreta. Lá em Gênesis capítulo 41, verso 33, portanto, Yosef propõe que o faraó escolha um homem sábio para administrar o Egito durante os anos de abundância e de fome. E aqui nasce a primeira chave para o sucesso a ser conquistado por nós. Como conquistar uma mentalidade de sucesso e prosperidade, abundância de modo geral, através de Yosef. A primeira coisa que nós devemos colocar em prática é a percepção de uma sabedoria aplicada. Não adianta ser uma pessoa de visão, não adianta ser uma pessoa de boas aspirações espirituais, não adianta ser uma pessoa de bons princípios ou ser uma pessoa que entende ou supostamente compreende o mundo espiritual ou até mesmo que possui muitos sonhos. Porque visão sem aplicação não gera prosperidade. Informação sem execução não gera em nenhum momento abundância. E é por isso que Yosef é o arquétipo do solucionador de problemas. Ele lê a realidade espiritualmente, mas responde a ela de forma física, material e prática. O Rebbe de Lubavitch costumava dizer que se você identifica um problema no mundo, é porque é sua missão espiritual solucionar aquele problema. Mas, se você só enxerga problemas na vida, é porque o problema, na verdade, está em você, que não consegue enxergar a vida pela perspectiva correta. É você que tem a alma fragmentada, a alma quebrada. Existem aquelas pessoas que enxergam a vida pela percepção do problema. Elas são criativas, elas são capazes, elas são certeiras, elas são espiritualmente elevadas e incrivelmente capazes de encontrar problemas nas situações. Aqui tem um problema, aqui eu estou vendo que o problema é esse, aqui eu estou dizendo que isso aí que está acontecendo com você é por causa desse problema. Só que o problema, na verdade, é que a maioria dessas pessoas não tem a menor ideia da solução daquele problema. Ela é uma pessoa treinada para achar problemas, mas é uma pessoa que não se desenvolveu para achar soluções. Ela tem visão espiritual, ela tem discernimento, o suposto Espírito Santo fala com ela, mas ela não tem sabedoria. E a sabedoria é a capacidade de transformar o ambiente físico, é a capacidade de resolver problemas. Se você não tem capacitação para resolver problemas, você não é sábio, você é no máximo um vidente espiritual, você é no máximo um suposto profeta. E tudo isso pode parecer elevado, mas não tem serventia prática no mundo físico. É por isso que está cheio de pessoas aí que compreendem supostamente Kabbalah, que compreendem supostamente verdades espirituais, que se expõem para dar conselhos sobre a vida, para dizer aonde está o problema, mas são pessoas que quando você olha para a vida dela, ela não é próspera, ela não tem abundância, ela não tem sucesso e ela não construiu nada. Por quê? Porque Deus até permite que ela entenda tudo, mas ela nunca se desenvolveu para conseguir trazer isso para o campo prático. Já Yosef interpretou o sonho com a ajuda de Deus,
mas ele ensinou o faraó como prosperar diante daquele sonho. Aquele sonho tinha tudo para ser um sonho ruim. Ele poderia ter dito para o faraó: Deus está te dizendo que o Egito vai passar por anos de fome. E ter parado o assunto ali. Ele interpretou, tem sentido. Mas ele ensinou o faraó a como prosperar diante de um mau decreto. Ou seja, a prosperidade não vem apenas de saber o que Deus disse sobre alguma situação. Vem de saber o que fazer com aquilo que Deus disse. Porque Deus mostra o cenário espiritual, mas Deus não diz se aquilo é ruim ou se aquilo é bom. Isso depende de como nós lidaremos com aquilo que Deus nos mostrou. E essa é a primeira chave que nós devemos trazer para nós. Sabedoria que nasce do mundo das ideias, do mundo das ideias e desce para o chão da vida, para o aspecto prático. A segunda chave, trazida por Yosef, surge no reencontro que ele teve com seus irmãos e o retorno do passado, mas não para aprisionar Yosef. Nesta paraxá, Yosef se revela aos irmãos, chora no ombro de Benjamim, aquela coisa toda, e manda os seus irmãos voltarem para buscar Jacó. Quando ele manda os irmãos voltarem, é dito que ele entregou coisas para os irmãos, mas ele entrega para Benjamim especificamente 5 vestes e 300 moedas de prata. E o que significa esse presente que ele entregou só para Benjamim e não entregou para nenhum dos irmãos? E os sábios, na referência que está no Rizkuni, comentário sobre a paraxá Gênesis 45, 22, diz assim, e tem slide para você, preste atenção nisso, porque esta é a primeira alquimia espiritual, engenharia espiritual que Yosef faz na paraxá Vaigash. Através dessa atitude de Yosef, ele resolve problemas no povo judeu de uma forma quase que vitalícia. Ele resolve problemas para todos os próximos séculos depois dele. O comentário diz assim, sobre trocas de roupas, mudas de roupas que ele deu. Essas eram camisas, calças e roupas íntimas que as pessoas trocam frequentemente, o comentarista explica. Em outras palavras, roupas que são usadas diretamente sobre a pele. Uma explicação alternativa, roupas externas. Ele dá para os irmãos uma nova vestimenta. O que isso quer dizer? Ele estava dando para os irmãos uma nova aparência espiritual. Os irmãos eram vistos de uma forma, e a partir dali seriam vistos de outras. E como ele muda as vestes dos irmãos? O comentarista continua. A razão pela qual Yosef lhe deu essas roupas de presente foi porque havia sido a causa de eles rasgarem as suas roupas quando descobriram que o cálice havia sido deixado na bolsa de Benjamim. Quando José deixa o cálice na bolsa de Benjamim, e os irmãos descobrem que o cálice estava com ele e que eles seriam tidos como ladrões, eles rasgam as suas vestes e clamam pelo mau infortúnio que havia sido cometido contra eles. Então, até aquele momento, na Paraxá Vaigash, eles estavam com as roupas rasgadas. Ou seja, a culpa e o pecado que eles haviam cometido estava nas vestes deles. O pecado deles estava exposto neles. Então Yosef muda isso e tira o pecado que estava exposto sobre eles. E é dito que, o comentarista continua, eles ficaram profundamente envergonhados de andar por aí com roupas rasgadas. Ou seja, essas roupas rasgadas eram roupas de vergonha. Havia uma vergonha espiritual sobre eles. E Yosef, que representa o Messias, muda essas vestes daqueles que estavam envergonhados pelo pecado. E como ele faz isso? Ele olha para Benjamim. Vendo que Benjamim não havia participado da venda, ele deu para Benjamim
300 peças de prata. E qual é o segredo das 300 peças de prata? Uma lei que está no Maseret Gitin do Talmud 44, onde afirma que se alguém vende seu escravo a um gentil, é penalizado com 10 vezes o seu valor. Ou seja, 10 vezes os irmãos venderam Yosef por 30 moedas de prata. E eles deveriam ser penalizados por 10 vezes este valor. Eles deveriam pagar 300 moedas de prata. E até esse momento, eles não tinham pago. Como resultado disso, cada um dos outros 10 irmãos foi tratado como equivalente a um escravo. 300 peças de prata equivalem a 10 vezes o valor de um escravo para o trabalho. Ou seja, Benjamim não havia participado da venda. Então, Yosef pega o valor que pagaria a dívida dos irmãos e paga para Benjamim. Nesse momento, Yosef paga a dívida dos irmãos por conta da venda dele. Os sábios explicam que essas 300 moedas equivalem a 30 vezes o valor que cada irmão recebeu ao vender Yosef. 10 vezes o valor que cada irmão recebeu ao vender Yosef. Em outras palavras, Yosef paga a dívida dos irmãos. Benjamim, o único que não participou da venda, recebe aquilo que simbolicamente restaura a justiça. E aqui se revela a segunda chave para o nosso sucesso. A justiça que liberta a cada um de nós. José rompe com as dívidas horizontais que paralisam a vida. Nós somos pessoas que cultivamos muitas dívidas horizontais, ou seja, entre os nossos irmãos. Mantemos os irmãos presos a nós e nós presos aos irmãos, através da falta de perdão, através de manter os irmãos presos em dívidas que eles têm conosco. E isso não prende eles em nós apenas, mas prende a nós em migalhas, que representam as dívidas que nós temos com o próximo. E ele se recusa a prosperar carregando pendências emocionais e espirituais, porque quem tem pendências espirituais e emocionais contrai dívidas materiais. Uma pessoa que tem muitas dívidas materiais é porque essa pessoa está presa a outras pessoas emocionalmente e espiritualmente. E se prende também a dívidas materiais, que é a única forma que ela enxerga de manifestar abundância, através das prisões que ela construiu. José resolve a situação pagando a dívida dos irmãos contra ele no lugar dos irmãos. E assim ele resolve as pendências horizontais. A falta de perdão, de liberar perdão da nossa parte, não aprisiona o agressor que nos ofendeu. Aprisiona a vítima no agressor. Mantém ele tendo ainda um poder contra nós. Ao liberar justiça, José desbloqueia o fluxo da parnassá, da prosperidade e do sustento. Prosperidade exige coragem para encerrar ciclos com pessoas, para quitar dívidas invisíveis e não permitir que o seu passado determine o seu futuro. Ninguém segue em frente enquanto ainda tem dívidas emocionais com pessoas. Você não será próspero, você não será rico, você não será abundante enquanto você se medir pelo tamanho da insignificância das questões que você tem com as pessoas. Você tem que deslanchar e deixar as pessoas para trás. E você só vai conseguir fazer isso se você resolver emocionalmente e materialmente as questões que você tem com elas. Senão, elas prenderão você num paradigma de escassez.
Enquanto você escolher receber dívidas dos outros, Deus não lhe dará aquilo que é maior do que a dívida e que pertence à abundância que está separada no mundo físico para você. Mas agora, indo para a terceira chave espiritual, nós temos a terceira coisa que Yosef fez, e essa é uma divisora de águas, que separa pessoas da escassez de pessoas da abundância. Quantos de nós se lembra do famoso confronto entre Jacó com o anjo no Vale de Jaboque, e onde o texto diz que o anjo o atingiu a articulação da coxa, em hebraico, a expressão para a articulação da coxa é Kaf Ereiho, lá em Gênesis 32, 26. E o Midrash explica que isso se refere aos filhos. Como assim? Esaú não tinha quase nada contra Jacó, mas o anjo de Esaú achou uma falha em Jacó e por isso lhe feriu a coxa. E qual era a falha de Jacó? Seus filhos. Como assim seus filhos? Os filhos de Jacó são chamados de Yotzei Ereiho, aqueles que lhe saíram da coxa. E a palavra para tocou na coxa de Jacó, o anjo fazendo, é Kaf Ereiho. Por que no Ereiho? Porque na sua coxa, porque o seu pecado estava no seu Ereiho, na sua coxa, nos seus filhos. Que pecado era esse nos filhos de Jacó? A queixa dos anjos de Esaú contra Jacó era com relação a uma promessa que ele havia feito e não tinha cumprido. Qual era a promessa que Jacó tinha feito e não tinha cumprido? Odarabá. Tudo o que me deres, eu te darei o dízimo. Não foi isso que Jacó disse quando saiu da casa de seu pai em direção à casa de Labã? Se tu me deres isso, de tudo te dareis o dízimo. Só que houve um problema nesse encontro com o anjo de Esaú. Ele nunca tinha dizimado seus filhos. Ele dizimou tudo, menos seus filhos, e o anjo de Esaú cobrou. E aí? Você disse que dizimaria tudo? Mas você não dizimou seus filhos. Em resposta, Jacó imediatamente pega e promete à tribo de Levi como dízimo de seus filhos para ser dedicado ao serviço divino. Visto que ele disse, no entanto, a seir a sereino, que significa duas vezes a palavra maaser. Ou seja, através da expressão que Jacó usou, a seir e a sereino, te darei o dízimo, ele usa uma expressão no plural, denotando duas vezes o dízimo, o que soma 20%. Sem querer ou por querer, Jacó não se compromete com 10%, se compromete com 20%, com dízimos e não com dízimo. Ou seja, além de dizimar a família de Levi, que serviria no futuro como dízimo e como sacerdotes no lugar dos primogênitos, ele também dizima a tribo de Issachar, a Deus, como uma tribo que seria dedicada inteiramente ao estudo. Esta tribo não conseguiria prosperar através do material. Ela só conseguiria prosperar sendo sustentada como estudiosos em nome do povo. A tribo de Zebulun seria levantada para sustentar a tribo de Issachar. Então Jacó entregou 2 dízimos. Um seria um dízimo de sacerdotes que trabalhariam em favor do povo. Outro, ele tornou um grupo de pessoas estudantes de Torá. Então ele deu o dízimo para 2 coisas. Para o templo, através dos levitas, e para o povo, através de Issachar, que estudaria para ensinar o povo. Isso no futuro deu origem a 2 dízimos no povo judeu. O Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo que é dado na ocasião do templo, era dado para os sacerdotes, mas que hoje é dado para sustentar casas de estudos e itens sagrados. E o segundo dízimo,
Maaser Sheni, que era geralmente dado para os pobres. E quem era entre os pobres? Os estudiosos de Torá, que não tinham fonte de renda e que eram sustentados pelo Maaser Sheni. E que nós também guardamos para adquirir mitzvot, para pagar coisas atreladas a mandamentos. Isso deu origem ao povo de Israel, Maaser Rishon e o Maaser Sheni, através dos 2 filhos que ele dizimou, Levi e Issachar. E aqui nós temos, então, ele dizimando 1/5 e vendo a importância do dízimo duplo. E aí na Parashá Vaigash, o que acontece? Yosef populariza o dízimo duplo, os 20%, que dentre 100% representa 1/5. Quando ele compareceu perante o faraó e informou de que uma fome se aproximava e aconselhou, Verrimesh et Eretz Mitzrayim, e você deve preparar a terra do Egito. Gênesis 41, 34. O problema, entre aspas, é que, de acordo com o Targum Yonatan Ben Uziel, a palavra ali, Verrimesh, e preparará, significa, na verdade, Verramesh, significa que 1/5 da produção deveria ser retirada do povo para os cofres do rei durante os 7 anos de fartura. E no final da Parashá Vaigash é dito que ele isentou os sacerdotes de pagarem o imposto e pediu para que fosse colhido 1/5 de imposto de todos aqueles que tinham recursos em toda a terra do Egito. Gênesis 47, 23. Ele só não se apropriou das terras dos sacerdotes, pois estes recebiam uma porção da terra do faraó e viviam nessa porção que o faraó lhes havia concedido. Portanto, não venderam suas terras. Yosef aplica uma coisa sobre abundância que seu pai Jacó lhe ensinou. Jacó entregou 1/5 para Deus. E Yosef força o Egito a entregar 1/5. E de quebra, força o Egito a sustentar os Koanim, os sacerdotes. Quando Yosef faz isso, o Egito prospera. Através daquilo que Deus ensinou para Jacó, ou melhor dizendo, através daquilo que Jacó ensinou para seus filhos e ensinou para José, ele ensinou um critério de prosperidade e de abundância. Quando José fez isso no Egito, ele provou que o valor desta parceria através de 1/5 que o povo judeu tem com Deus não faz prosperar apenas o povo judeu, mas é um segredo que gera prosperidade mesmo numa terra ímpia. Quando ele fez o Egito realizar isto, o Egito prosperou. Além disso, acontece algo quando ambos os Anshei Haemuná, os gigantes da fé, José e Jacó, pisam no Egito ao mesmo tempo. Quando eles estiveram juntos, algo aconteceu. No comentário sobre Gênesis 47:10, Rashi indica que a partir do momento em que que Jacó abençoou o faraó depois de conversar com ele, a situação do Egito começou a mudar. O Nilo passou a transbordar em sua presença, e o que era um sinal de bênção, e o fim da seca que causava fome. Ou seja, quando Jacó pisa no Egito, faltavam ainda 2 anos de fome, só que a fome é interrompida e a abundância chega no Egito. Rashi explica também em Gênesis 47:13 uma aparente contradição no texto bíblico, porque o versículo havia dito: e não havia pão em toda a terra do Egito porque a fome era muito grave. Rashi aponta que, gramaticalmente, o versículo se refere ao período anterior à chegada de Jacó, e não ao tempo presente, confirmando de que a fome já havia mudado com a presença da chegada do patriarca. E esta ideia é reforçada posteriormente, sugerindo que a fome recomeçou após a morte de Jacó, significando que enquanto ele esteve no Egito, a fome cessou. Quando os 2 dos homens que guardavam Maaser, que guardavam o dízimo, se reúnem no Egito,
Não apenas o Egito prospera na fome com a presença de Yosef, mas a fome se afasta do Egito com a chegada de mais um que guardava o Maaser, com a chegada de Jacó. Quando dois homens que guardavam o Maaser chegam no Egito ao mesmo tempo, não apenas a prosperidade cresce, mas todo o paradigma de escassez é afastado através do poder desses dois personagens, através do Maaser. E a terceira chave para o sucesso é, portanto, tornar Hashem sócio dos teus empreendimentos. Seja você estando entre judeus, seja você estando entre as nações. Você tem que ser o motivo pelo qual o mundo ao seu redor prospera. Isso vai depender do nível de relacionamento que você tem em parceria com Hashem.